Muito bem, boa tarde a todos, né? Estamos então recebendo hoje o enfermeiro Rafael Melo, né? Para falar com a gente um pouco sobre a dengue, né? O assunto que tem tomado tanto as notícias aí no noticiário nas últimas semanas, né? E que começa a ter alguns dados alarmantes. Rafael, queria começar te agradecendo a presença aí, sei que tu é um cara de agenda cheia, né? Então a gente agradece aí para tu ter esse bate-papo com a gente, tá? Em relação à dengue. Pessoal, importante, né? O nosso podcast ele passa agora a estar disponível tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube, né? Então tu pode acessar por qualquer um dos canais que tu vai estar acessando esse conteúdo e também no Spotify, né? Fica disponível para vocês poderem acessar. Rafael, vamos então começar a bater um papo aí sobre a dengue, né? A primeira dúvida que muitos leigos têm, né? É uma epidemia de dengue. Como é que a gente pode se referir a essa situação que a gente vive hoje? Perfeito. Primeiro eu queria agradecer a Ópera e a tia Alex pelo convite. Esse é um tema de suma importância, né? E a gente vai entender um pouco o porquê. Assim, a gente há muitos anos ouve falar sobre dengue no Brasil, né? Era uma doença que não nos, digamos assim, não nos acometia tanto aqui no Rio Grande do Sul. E de alguns anos para cá, 3, 4 anos para cá, ela, inclusive, ela ganha uma importância aqui no nosso estado, em regiões mais frias aqui do Brasil. A dengue, a gente vive uma epidemia, mais uma epidemia de dengue no Brasil, né? A gente vive uma epidemia bastante importante. Hoje a gente tem cerca de é, mais de 1,2 milhão casos de dengue confirmados, né? Quase 280 óbitos no Brasil, né? 11 óbitos confirmados, né, no Rio Grande do Sul por dengue, né? Então, que são dados bastante expressivos. Claro que comparado à pandemia de Covid que a gente teve há pouco tempo, né? É uma pandemia menos letal, mas que tem uma importância epidemiológica importante, né? Tem uma importância econômica importante, né? A gente já se estima aí cerca de 20 milhões de reais que estão sendo gastos aí pelo governo federal no combate da dengue, né? Porque é pesticida, estratégias de intervenção, vigilância e tal, né? Então ela é uma epidemia de bastante importância, né? É importante citar assim um pouco do histórico da dengue, né? Que nem todo mundo conhece essa história. Assim, a gente nem sempre teve dengue no Brasil, né? Dengue, ela tem assim, a primeira epidemia de dengue no Brasil ela vai acontecer na década de 80, em 81, né, em Roraima. A gente tem uma epidemia isolada ali em Roraima e depois lá em 84 a gente vai ter uma epidemia no Rio de Janeiro, né? E desde então a dengue ela começa a se espalhar pelo Brasil assim com muita facilidade, né? Tem alguns efeitos, né, que é o aumento da urbanização, né? A gente tem a questão do aquecimento global, né, de verões cada vez mais chuvosos, temperaturas cada vez mais altas, que são condições aí ambientais que favorecem a dengue. Então a gente, na área da saúde pública, a gente costuma dizer, né, desde que o Brasil ganhou o tri, da Copa do Mundo, a gente começa a ter dengue no Brasil, uma brincadeira, né? Porque realmente antes da década de 80 a gente não tinha, tinha casos muito isolados de dengue, né? O Aedes aegypti, né? Ele é um mal egípcio, né? Se for traduzir ele, o mosquito, né? Então é uma doença que tem origem na África e vai vir aí com os processos desde lá desde colonização até depois vai se intensificar com os processos de globalização, né? A gente vai receber esses mosquitos e pessoas contaminadas e tal que acabam trazendo a dengue. Uma coisa bem importante, né? Que a dengue ela é uma doença que acontece no sul global, então se a gente pegar a linha do Equador, a gente vê a distribuição de dengue, embora tenha cada vez mais casos no norte do globo, a gente vai ter principalmente casos no sul, né, em regiões mais quentes, África, América, Ásia, né? Durante muito tempo, a África e a Ásia eram os continentes que tinham a maior distribuição, o maior contingente de dengue, né? E a partir da década de 90 e principalmente nos anos 2000, a América do Sul passa a ser o continente com o maior número de casos de dengue e hoje o Brasil é o país com o maior número de casos de dengue no mundo, né? Para falar um pouco da dimensão dessa epidemia e o quão é importante falar disso aqui no Brasil, né? E essa questão dos hemisférios que tu fala, ela vai justamente trazendo aqui ao sul do Equador as regiões mais pobres, né? Que são Exatamente. as regiões que têm maior questões de problemas de urbanização, né? Uhum. E o clima, né? Como tu disse também, Perfeito. bastante mais favorável. Tu toca num ponto bem importante, Alex. Tanto a relação de clima, que ela é evidente, quanto a relação de pobreza, né? A gente, inclusive dentro do Brasil, né? E se a gente estratificar os casos por faixa de renda, né? A gente vai ter maior letalidade, maior acometimento em pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade maior, né? O que chama ainda mais atenção para questões ambientais aí importantes, né? A gente tem também uma questão que a gente sabe que todos os governos, quando ocorreram
as situações de dengue, né, as epidemias de dengue, eles vão realizar investimento em comunicação, televisão, rádio, mas a gente sabe que essa faixa da população ela não é atingida como deveria ser atingida, né? Então termina sendo, na realidade, um programa, pode-se dizer, de saúde pública. É um grande problema de saúde pública no Brasil e é um problema que a gente vai ter que se debruçar com cada vez mais atenção, né? Hoje, se antigamente a gente tinha estados que talvez pudessem se preocupar menos com a dengue, que era o Rio Grande do Sul, a gente via falar de dengue, assim, né? Como malária, né? A gente ouvia falar e não se preocupava tanto, né? Isso é um problema de saúde pública que vai nos engolir. E é importante dizer, assim, que, claro, os meios de comunicação são bem importantes e está cada vez mais difícil a gente se comunicar em saúde, né? Porque se há 20, 10 anos atrás a gente tinha lá no intervalo da novela 80% da população brasileira, 70% da população brasileira sentar na frente da TV, né? Assistindo ali, talvez mais passivamente, comercial e tal, essa população que consome meios de comunicação ela está cada vez mais dispersa, né? Então eu tenho a internet com o público, eu tenho um público fiel ainda da televisão, mas eu tenho o streaming, né, o Netflix ali que tem muitas pessoas que não vêem mais TV em horários comerciais, em horários nobres e tal, né? Então fazer comunicação em saúde é cada vez mais difícil porque exige várias habilidades, né? Então eu tenho públicos etários diferentes, né? E tenho também algo que a gente vem discutindo muito na saúde pública e a pandemia de dengue ela deu dimensões maiores para isso, né? É que a gente tem dividido o poder da comunicação, né? Se antes eu botava, há 15 anos atrás, eu botava lá no intervalo da novela das 8, que passa às 9, né? Na novela das 8. Eu botava lá o ministro da Saúde, ou uma figura como Drauzio Varela, falando, na Globo, né? Falando sobre dengue. E essa comunicação tinha um poder gigantesco de convencimento nas pessoas, né? Hoje eu tenho o ministro da Saúde falando no intervalo da novela, mas eu tenho no WhatsApp recebendo uma informação diferente, né? Às vezes certa, às vezes errada e tal. E esse poder da informação ele está muito mais disperso, né? Então as pessoas, a gente ao mesmo tempo que tem mais dificuldade para comunicar em saúde, a gente tem mais dificuldade de convencer as pessoas, né? O que é um paradoxo, né? A gente se comunica muito mais. Por outro lado, o poder da informação está muito mais disperso, né? Então, mesmo o profissional de saúde, às vezes, né, quem trabalha na ponta, assim, já identifica isso. Tu tá lá, tu tá na beira do leito, tá no pronto atendimento, conversando com uma pessoa, e ela já pesquisou no Google, às vezes já vem com o diagnóstico, já está te questionando, né, se aquilo é mais adequado e tal. Então, por um lado isso é bom, porque dá mais poder para as pessoas e tal, e por outro, né, a gente tem uma dificuldade muito maior de convencer as pessoas de quais são as melhores práticas de saúde, né? Duas colocações que dá para fazer, né? Primeiro, com certeza as questões de fake news, etc., que vão rolar em grupos, etc., elas provavelmente não vão nem se comparar ao que ocorreu na Covid. Perfeito, né? claro. E eu vejo assim, Rafael, eu gostaria que tu avaliasse o que eu vou te dizer, tá? Já que nós temos esse problema de comunicação, né? Já que essas camadas da população que tu falou que são as mais atingidas, a gente não está conseguindo penetrar nessas camadas com essa comunicação. Então o pessoal continua deixando água parada no pneu, continua não tomando as precauções que precisa, né? E também tem que se falar, o repelente mais eficiente é um repelente muito caro. Perfeito. Né? Então isso também dificulta o acesso dessa camada da população. Os agentes de saúde pública, eles passam a ter uma importância maior, né? Aquele agente lá da prefeitura, da cidade do interior, que vai visitar a casa, que vai mostrar onde é que são os focos do mosquito. O agente de saúde pública, então, ele passa a ter uma importância maior em função dessas campanhas talvez não terem essa penetração que a gente deseja? Certamente. Não só os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, né? E quanto a atenção primária como um todo, né? É uma peça fundamental no combate a problemas de saúde pública dessa magnitude. Existem duas grandes escolas, podemos dizer assim, na saúde pública, né? Uma que opta mais pela lógica da produção individual, né? Que é aquela coisa que cada um por si e convence as pessoas e tal, de que não deixar água parada e os cuidados e tal, e que trabalha mais com a lógica da propagação de informações e que as pessoas então fazem o julgamento delas, né? E tem aquela escola, digamos assim, que é mais de intervenções coletivas, né? Não, então o governo que tem que tomar intervenções e tal. E a gente tem visto, e as pandemias cada vez mais presentes e mais importantes, com maior magnitude, elas têm demonstrado que é importante a gente oscilar os dois tipos de estratégia, né? Não dá para a gente abrir mão
do convencimento individual, da comunicação, porque a gente ainda tem assim, um poder de transmissão entre pares que é muito grande. Então, tem públicos que cada vez mais se convencem mais com a vizinha do que com o ministro da Saúde e tal, ou com as informações que aparecem na TV. Também porque a gente tem muitas informações circulando e às vezes as pessoas já não sabem nem mais o que acreditam, né? Por outro lado também, a gente não pode deixar de combater pandemias como pandemias, né? Então, é exatamente isso. No Brasil, a gente tem problemas de investimento de saúde dos mais diversos, né? Mas certamente o setor de vigilância epidemiológica, né, é um daqueles que a gente tem deixado para trás aí no que tange investimento. Ampliamos a atenção primária, que é muito importante, né? Ampliamos investimento em vários setores, mas as vigilâncias epidemiológicas dos municípios, aquele pessoal que visita, que vai na casa, que, né, talvez quem seja mais leigo, que esteja assistindo esse podcast, ou mesmo quem não é, vai conseguir se dar conta que a gente vê menos a visita do agente de endemias, a pessoa que ia lá, né? Há 5 anos atrás era mais comum, assim, a pessoa ia lá, visitava teu pátio, dava uma carimbada, tu botava na geladeira, margendava. Hoje em dia a gente vê menos isso porque realmente se deixou de contratar agente de endemias, né? Por vários motivos, né? E tem se investido muito pouco nisso. Mas essas estratégias coletivas, elas são fundamentais. A gente ainda precisa, né? Por mais que eu tenha uma população bastante consciente, né? A gente ainda precisa de estratégias coletivas. É o fumegante lá, aquele que passa lá em determinadas regiões, porque eu tenho o meu pátio, mas do lado eu posso ter um terreno baldio, né? Eu não acumulo lixo aqui, mas eu tenho um terreno que às vezes vem pessoa de outra região jogar lixo ali, né? Isso é muito comum em bairros mais vulneráveis, mais pobres, né? Então eu preciso de estratégias coletivas, assim como também eu tenho aquelas pessoas que não acessam, né, essas canais de informação, que eu vou precisar de um panfleto, vou precisar de um carro da prefeitura passando lá no megafone, faça isso, faça aquilo, né? Vou precisar criar estratégias criativas, né? A gente tem Brasil afora assim condições de combate à dengue que são muito diversos. Então tem experiências muito interessantes de pessoas que criaram armadilhas, tem assim protótipos que são reconhecidos até pela Fiocruz e tal, né? De lugares onde eu não tenho assim dinheiro, então eu crio lá, eu consigo criar armadilhas para o mosquito da dengue com garrafa PET e tal, etc. Então tem alternativas que eu posso utilizar. Mas certamente, né, os municípios, estados e o governo federal não podem deixar e me parece que não tem feito isso, mas claro que aí vai da qualidade de intervenção de cada município também, né? Não podem deixar de tratar a dengue como uma necessidade de saúde pública, né? Então combate quase assim, a gente usa com muita calma, com muita cautela, né? Mas combate de guerra, né? Claro que eu não vou controlar a liberdade das pessoas, mas realmente é insistir mesmo. Ah, todo mundo já sabe. Não é bem assim. Todo mundo já sabe da dengue, mas a gente ainda vê muita água parada, a gente ainda vê pessoas, por exemplo, que acreditam que aqui no Rio Grande do Sul, isso é uma coisa importante, né? A gente acabou meio que a gente não se acostumou tanto com a ideia de dengue. Então a gente ainda demora muito para tomar medidas. Então assim, a maior parte das casas não tem mosquiteiro, né? Não é uma coisa tão cultural que no Rio Grande do Sul. Todas as casas têm churrasqueira, mas a gente não tem mosquiteiro, né? Qual a importância do mosquiteiro no verão? Coisas que, por exemplo, na região amazônica são muito importantes, porque eles vivem lá com a questão da malária, né? Então, é um outro cuidado com relação ao mosquito, né? Então, para nós, mosquito era normal, tranquilo, tinha ali, aumentava no verão e tal. Mas a gente vai precisar pensar nisso, é mosquiteiro, a ideia do repelente, né? Eu tenho que usar repelente, inclusive, a gente já se fala, inclusive, em casa, né? Como que usa o repelente? O ideal é usar ele, inclusive, fora da roupa, não só na pele, mas fora da roupa, porque o repelente ele se comporta como uma barreira química, né? E, enfim, para o mosquito não se aproximar. Né? Eu posso usar repelentes ambientais. Então, são coisas que a gente vai ter que começar a se acostumar, né? Começar a se acostumar. E, sem dúvida nenhuma, também a clínica, né? Os próprios profissionais da saúde, se em algum momento não desconfiavam de dengue, cada vez mais vão ter que colocar a dengue lá dentro das suas estratégias de intervenção, porque ela está cada vez mais presente aí no cenário de saúde, né? Aí a gente pode falar, inclusive, em algo que, para as pessoas que são leigas e estão nos assistindo, e para profissionais de saúde, a gente pode falar no extra-hospitalar e no intra-hospitalar. Perfeito. Porque muitas vezes tu vai ter lá a ambulância que vai atender, né, uma pessoa que pode estar já numa situação mais grave envolvendo dengue, e como tu disse, ela tem que levar em consideração a possibilidade daqueles sintomas que estão aparecendo serem de dengue. Né? Assim como quem está lá no intra, recebe lá na emergência, no pronto-socorro, a pessoa com esses sintomas. Quais sintomas que devem ser considerados, que são relevantes,
um ou outro, um conjunto de sintomas, a intensidade dos sintomas, periodicidade desses sintomas, né? Até para não ser confundido daqui a pouco com uma Covid, que também está numa curva de crescimento nesse momento. Perfeito. E aí a importância da epidemiologia, né? Todo mundo que trabalha no serviço de saúde deve receber lá um hospital, né? Uma unidade básica, deve receber lá geralmente recebe um e-mail da vigilância ou do controle de infecção, né? Boletim epidemiológico, né? E a gente às vezes apaga aquele e-mail lá, isso aqui é chatice e tal, né? Por que eu quero ficar sabendo dos casos e tal, né? Esses instrumentos eles são justamente para orientar a clínica, né? Se tu me permite contar uma história, eu trabalhava no núcleo de epidemiologia do Hospital Conceição, 2016, se não me falha a memória, quando a gente passou por um surto, né? Particularmente considerei uma epidemia de sarampo no Rio Grande do Sul aqui, né? Então, e era muito peculiar, assim, porque eu fazia suporte lá à emergência do Hospital da Criança Conceição e a gente tinha pediatras que não tinham, assim, segurança para diagnosticar sarampo. O que, para quem é mais antigo, parece meio estranho, porque há 20 anos atrás, quando a gente não tinha assim, uma cobertura vacinal tão importante, não tinha vacina para tríplice viral e tal, com tanta perenidade como a gente tem hoje, sarampo era uma doença muito comum em criança, né? Então, e hoje, em 2016, a gente tinha pediatras que falavam, como assim, né? Não, olha, eu só vi sarampo em livro. Né? A gente costuma chamar isso de viés epidemiológico. Né? Então, é importante que os profissionais considerem essa questão na hora de fazer clínica. Né? O que a gente tem dito e que o Ministério da Saúde tem recomendado, embora eu acho difícil que algum profissional que esteja na porta de uma emergência, de uma unidade básica, já não tenha essa consideração, é que qualquer doença febril, né, dor no corpo, aqueles sintomas clássicos que a gente conhece, febre, geralmente febre alta, acima de 38 graus, mas é importante dizer que eu tenho casos de dengue assintomáticos também, né, dor muscular, né, e um diferencial da dengue, né, mas que também pode acontecer em outras arboviroses, né, que são essa classificação de doença, é a dor retroorbitária, né, que é aquela dor atrás do olho, que a gente costuma dizer, mas que também não dá em todo mundo, né. Importante dizer que a dengue ela tem duas fases, né? Para a clínica isso é importante, uma fase inicial, que é a fase febril, né? E a segunda fase, que é quando geralmente baixa a febre e a gente o profissional às vezes de treinar, às vezes, opa, tá melhorando da dengue, né? Então, geralmente é na segunda fase que a dengue ela tende a piorar e tende a ter os sintomas assim que podem evoluir para o choque, né? O choque hipovolêmico e tal, né? Antigamente, algumas pessoas devem lembrar da tal da dengue hemorrágica, né? Mas a hemorragia em gengiva e tal, ela pode acontecer inclusive em casos de dengue mais leve, né? O grande problema da dengue... Esse choque hipovolêmico da dengue ele é por perda de sangue mesmo. Na verdade, o choque hipovolêmico ele acontece por perda de conteúdo para a região extravaso, né? A gente tem um dos efeitos da dengue mais grave é que eu vou perder volume para fora dos vasos, né? Inclusive, na fase inicial da dengue, eu posso ter até um aumento de hemoglobina, um aumento de plaquetas, né? A pessoa olha assim, opa, não vai ser tão ruim a dengue porque esse cara aqui tende a não ter plaquetopenia e diminuição de hemoglobinas, né? Mas justamente acontece esse aumento de concentração de plaquetas e hemoglobinas porque eu tenho volume, eu tenho líquido saindo daquele meio, então, portanto, as plaquetas e a hemoglobina ficam mais concentradas nessa primeira fase, né? O que acontece, geralmente, é que eu vou perder volume, eu posso ter edema abdominal, aumento de fígado, edema, né, em regiões internas do corpo, porque a quantidade de líquido intravaso ela fica diminuída. Esse é um dos efeitos da dengue mais grave e eu posso evoluir para choque, né, hipovolêmico, né? A hemorragia ela pode acontecer, mas a gente não costuma mais chamar de dengue hemorrágica porque não necessariamente vou ter hemorragia e mesmo assim eu posso evoluir para choque por perda de líquido para espaço interno, digamos assim, popularmente falando. Né? Conversando com os leigos, né? Qual é o termo da dengue que mais assusta, assim? Até hoje, né? Dengue hemorrágica. Claro. Não sei o que eles vinculam. Mas... claro. É importante dizer assim, todo caso de suspeita de dengue, febre alta e tal, principalmente em situações epidemiológicas como essa, a gente costuma orientar procurar um serviço de saúde, né? O protocolo do Ministério da Saúde ele vai dividir em critérios clínicos e laboratoriais a dengue leve, moderada e a grave, né? É importante dizer que a dengue leve e moderada, e geralmente o que diferencia elas são critérios laboratoriais, ela pode ser tratada ou no domicílio ou ambulatorialmente. A maior parte, né, dos casos de dengue, 80% dos casos de dengue são dengues leves. A pessoa vai para casa com orientação de repouso e hidratação, né?
A dengue moderada, eu vou precisar de uma reavaliação em até 72 horas para ver se aquela pessoa não vai evoluir para uma dengue mais grave. E a dengue grave, né, por critérios ou clínicos, né, a pessoa começa dor abdominal intensa, hipotensão, tontura, etc. Né, sinais que podem estar associados ao choque, inclusive. Essa pessoa vai ficar em observação por no mínimo 48 horas para ver se não vai evoluir. E aí, hidratação endovenosa, com ringue lactato, né, controle de sinais, etc. Né, controle laboratorial rígido, né? Então é importante dizer que a maior parte dos casos de dengue eles vão ser leves, né? Então o profissional de saúde também ele deve atentar a esses sinais de gravidade, principalmente relacionados a choque, que é um dos principais complicações que vão levar ao óbito da dengue grave, né? Para que a gente tome a decisão correta, porque inclusive eu posso liberar uma pessoa para casa e tal, né? Alguns manuais do Ministério da Saúde recomendam que esse paciente que for liberado para casa tem, na medida do possível, né, um acompanhamento ambulatorial a cada dia, se não a cada 2 dias, o que, sinceramente, a maior parte das unidades básicas não conseguem fazer, né? Se possível a pessoa volta e tal, mas nem sempre consegue, né? E aí orienta os pacientes, os usuários, para que fiquem atentos a sinais de gravidade. Uma coisa importante também, se eu pudesse dar uma dica para o leigo, né, é com relação à hidratação, né? Porque principalmente na dengue mais leve, assim, a dengue que não complica, a gente vai ter, além da dor no corpo e da febre, a gente vai ter muita perda por vômito e diarreia, né? Então isso vai acontecer desidratação, a pessoa pode ficar um pouco mais cansada, mais tonta, etc, né? Então é importante falar sobre a hidratação, né? Claro, tomar água é importante, etc, né? Mas se possível, seria relevante a pessoa fazer hidratação com uma solução hipertônica, né? Ou água com sal e, se possível, água com sal, o não sal iodado, esse sal refinado, sal orgânico, que nem sempre é fácil de achar, porque o sal refinado ele perde muitos eletrólitos, né, no processo de refinamento. Então, se possível, né, com um sal um pouco mais completo, que além de sódio vai ter, né, outros eletrólitos, né. Se possível, e daí tem lá na farmácia aqueles hidratantes orais que a Se pessoa ele pode... usa sal, qual é a medida, qual é a proporção? A recomendação é para 1 litro de água, uma colher de chá, né? Na verdade, quanto mais sal, assim, até, claro, não pode ser uma solução muito salgada, senão ela pode, inclusive, desidratar a pessoa. Mas essa é uma medida que é palatável, né? E que, assim, a pessoa consegue consumir e que dá uma hidratação suficiente, né? É a receita do soro caseiro, né? Que é o sal, né? Antigamente a gente botava açúcar também, que pode ser também que é para melhorar o gosto e fornecer glicose também, né? Mas água com sal ali, repouso, né? E uma boa alimentação, né? Evitar processados e tal, né? Tudo pode ajudar ali na... Algum tipo de automedicação antes de procurar o serviço de saúde pode ser perigoso? Então, a gente sempre recomenda... É importante falar sobre isso, é um ponto bem importante, porque a gente sabe que tem, assim, a gente tem ofertas e ofertas de serviços de saúde. Tem muitos serviços que a pessoa vai lá, a gente tem, ainda não tem um volume muito grande para estar disponível na ponta o autoteste, né, da dengue. Já tem disponível no SUS, mas a capacidade de compra, enfim, também é um teste que é difícil de adquirir no mercado, ainda não tem todas as unidades básicas pelo Brasil afora, né? Então, muitos pacientes vão ser avaliados pela sintomatologia, vão fazer coleta de laboratorial e esse teste ele pode demorar alguns dias para confirmar a dengue e a pessoa vai para casa como suspeita de dengue. Geralmente vai receber o atestado médico, depender da gravidade dos sintomas, né? E vai ficar com orientações para casa, né? E aí, nesse caso, vai receber orientação. Eu recomendaria que todo mundo que tem suspeita de dengue procurar um serviço de saúde, mas caso não possível, a gente costuma dizer que, como uma doença viral, a gente não tem um tratamento antiviral. A gente faz o tratamento ali dos sintomas, né? O que é importante dizer é que não se deve utilizar anti-inflamatórios, né? Ibuprofeno, diclofenaco e tal, etc, né? Os manuais do Ministério da Saúde recomendam até que não use nimesulida, né? Que embora na farmacologia ela teria um potencial menor, porque esses medicamentos eles podem aumentar a chance de hemorragia, né? Então, o padrão ouro, digamos assim, internacional é o paracetamol, o velho bom paracetamol, porque em muitos países a dipirona não é liberada para uso. Nos Estados Unidos, por exemplo, em muitos estados, né? A dipirona ela não é liberada. Aqui no Brasil a gente recomenda, né, tratamento da febre com paracetamol, febre, dor no corpo, paracetamol ou a dipirona, né, por via oral. AS também, diclofenaco de sódio, todas essas medicações que têm um efeito anti-inflamatório, que portanto, né, aí tem toda uma explicação farmacológica, e portanto aumentam o potencial de sangramento, elas não são recomendadas, né? Tem
Quem acompanha a propaganda de medicamentos na TV tem aquele que passa bem no finalzinho, bem rapidinho, assim, blá, 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 né? Aquilo ali geralmente está relacionado com medicações. Em casos de dengue, o médico deve ser procurado. Suspeita de dengue, o médico deve ser procurado. Então, caso a pessoa vá, né? Não sabe se é, se não é, são sintomas leves, é febre e tal. Na dúvida, utilize da paracetamol e dipirona, né? E aí, caso complique, procura aí uma orientação de profissional da saúde, né? Quer falar alguma coisa de números, de estatística, número de mortos até agora, regiões mais atingidas? Então, acho que é importante citar que os números vêm crescendo, né? Eu falei mais de 1 milhão de casos confirmados de dengue no Brasil, né? Que é um número bastante expressivo, né? É a maior epidemia de dengue que a gente já passou na história do Brasil. Tira de cabeça qual é o número de pessoas que a gente teve com Covid confirmadas? De cabeça não. Mas não chegou, não bate o número de Covid, né? A gente não chega nem na... chegaria nem na metade. Que é o que o pessoal buscaria como referência, provavelmente. É importante dizer, é uma boa referência. Eu poderia até buscar dados percentuais, mas são informações fáceis de achar na internet, assim, né? A Covid, né, é a pandemia, é a maior pandemia da história da humanidade, assim, né? A dengue, assim, pelo menos da recente, de que a gente conta com mais de forma mais fidedigna os dados, né? A dengue, ela é uma epidemia muito localizada, né? Então, em alguns estados com mais magnitude que outros, estados mais quentes, né? Mas é importante, a gente ainda vai precisar de um certo tempo aí para ver a dimensão da dengue, porque a gente ainda tem alguns meses de verão, de calor pela frente, né? Embora o verão acabe, o verão, o calor segue. Mas eu estava dando uma olhada na previsão do tempo hoje, embora aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente está agora em Porto Alegre gravando esse podcast, esteja agora entrando uma frente fria, a previsão de longa data aí já para março, abril, é de que nós vamos ter temperaturas mais elevadas além do normal. Então isso que tu fala aí para nós também já tem uma relevância. E o que o pessoal que trabalha com clima tem dito assim, que a gente vai ter cada vez mais temperaturas extremas, né? E cada vez verões mais chuvosos, o que para dengue o que para nós, né, é ruim assim com relação ao dengue, porque ambientes úmidos e quentes são favoráveis para a proliferação do mosquito. Por outro lado, né, a gente tem uma notícia importante, né, e que é muito interessante para nós, que é não só o desenvolvimento da vacina, mas a introdução da vacina, a Qdenga, né, que é a vacina que hoje é utilizada aqui no Brasil. Existe outra vacina para dengue, mas a Qdenga, por enquanto, ela é a mais vantajosa, assim, né? E existe uma vacina em fase 3 de teste nacional, né? A Qdenga, que é o nome comercial da vacina aqui no Brasil, ela é de um laboratório japonês. E o Brasil foi o primeiro país no mundo a introduzir no sistema público. Andou dando um bafafá sobre essa vacina da empresa japonesa, não? Uhum. O que é uma questão bem importante, assim, né? Se discutiu muito se o governo brasileiro demorou ou não para introduzir vacina. Acho que talvez o debate tenha sido esse, assim, né? E cada vez que se lança uma vacina nova, se discute um pouco assim, mas como assim, né? Antes a gente demorava 10 anos para fazer uma vacina, 20 anos para fazer uma vacina, e agora a gente lança vacinas com muito mais facilidade. É importante dizer que pesquisas sobre vacina da dengue é algo de muito tempo, né? Assim, diferente da vacina da Covid, e que a gente viu que os dados mais atuais é que a vacinação contra a Covid teve impacto positivo, salvou vidas, aquela coisa toda, né? A vacina da dengue, ela tem há muito tempo a gente pesquisa, inclusive no Brasil. O Brasil é um dos países que mais pesquisa desenvolvimento de vacina para dengue, né? Mas construir vacina é difícil e tal, é caro, aquela coisa toda, né? A vacina, todas as vacinas elas são muito caras, né? Isso é importante dizer. E um país, e de novo, né, o Brasil é o único país até agora que colocou no sistema público vacinação gratuita para dengue, e por isso também que está fazendo aos poucos com critérios epidemiológicos e tal, porque as pessoas, por que eu não posso me vacinar, não sei o quê, porque realmente, né, a gente tem que, quando tem pouco e tem uma população gigantesca, a gente tem que utilizar estrategicamente um recurso, né? Mas ainda ela é uma vacina muito cara, né? Se a gente for comprar no mercado privado, ela está aí, eu não saberia precisar o preço, mas certamente mais de R$300 cada dose, né? Então, se não tivesse um sistema público, e considerando essa questão aí da vulnerabilidade social relacionada à epidemia de dengue, né? Me parece que é acertada a decisão. Mas claro, né? Isso envolve dinheiro, envolve recurso, dinheiro público é finito, né? Eu invisto aqui, deixo de investir em outro lugar e tal, né?
mas é acertada porque a gente está passando aí por uma epidemia de dengue. Agora, né, o que se estima com relação à vacinação da dengue, é importante dizer, né? Uma vez eu tendo dengue, eu posso ter dengue de novo? Posso. Porque se eu adquiro, teoricamente, a imunidade, né? Existem circulando no Brasil 4 subtipos de dengue, né? E a grande vantagem das vacinas tanto da Qdenga, que já está introduzida no Brasil, o Rio Grande do Sul não entrou nos estados prioritários, né? Então alguns estados com maior incidência e letalidade de dengue foram selecionados. Mas essa é uma vacinação que vai ser uma vacina que vai ser implantada de forma escalar, então aos poucos vai se ampliando, né? E o público, a faixa etária são os adolescentes ali, né? Que foram escolhidos para começar, porque são dentro do público que pode tomar a vacina, né? É importante dizer que essa vacina Qdenga, ela pode ser aplicada numa faixa entre 10 e 60 anos, que foi a faixa testada com segurança, né? Então, eu ainda tenho poucos estudos com pessoas com mais de 60 anos, né? E ela é uma vacina que ela é não recomendada para gestantes, imunossupressos, etc, né? Então, no Brasil se optou, dentro dessa faixa etária de 10 a 60 anos, os adolescentes, né, que não são nem as crianças, se eu pegar na população geral, os idosos são ainda aqueles que tendem a internar mais e morrer mais. Mas dentro daqueles que podem se vacinar, os adolescentes ali, crianças, pré-adolescentes, são os que têm um potencial maior de gravidade e foram escolhidos para começar com a vacinação. E o grande potencial é que a vacinação, tanto a Qdenga quanto a que está em fase 3, sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, né? A diferença é que a do Butantan ela é uma dose só e a Qdenga é 2 doses com intervalo de 3 meses, mínimo de 3 meses, elas produzem imunidade satisfatória para os 4 subtipos de dengue. Então, eu me vacinando, né? Uma vez me vacinando com a vacina, e se eu conseguir ampliar a vacinação, a gente tem uma chance muito grande. Claro que, de novo, é caro e tal, etc. Mas a gente tem uma chance muito grande de, em 3 a 4 ou até 5 anos, né, a dependendo do nosso desempenho de vacinação, de ou controlar ou potencialmente erradicar a dengue do Brasil. Então, isso é uma notícia muito importante, né? Se a gente conseguir esse feito. Com relação aos testes... Ou seja, se não vai via saúde pública, vai via vacina. Vai via vacina, isso é uma coisa importante, assim, quem já foi meu aluno, eu não me apresentei tanto, mas sou enfermeiro, sou professor na área de saúde coletiva, quem já foi meu aluno e tal, participou de uma palestra, já ouviu essa fala minha, né? Vacinação, isso é né, não é todo mundo que concorda, mas é uma coisa que eu tenho defendido muito. Vacinação, ela é uma estratégia individual interessante. Então, se eu tiver dinheiro para comprar uma vacina na clínica privada, posso? Vá, né? Vacina é importante, né? Mas mais do que uma estratégia individual, a vacinação ela é necessariamente uma estratégia coletiva, né? Então, quando eu tenho... A gente fala disso das doenças clássicas prevenidas por vacina, né? Sarampo, rubéola, cachumba, poliomielite. A vacina ela tem um efeito social importante quando eu tenho altas taxas de cobertura vacinal, né? Então, para me falar de controle de dengue no Brasil, certamente eu vou perspectivar um contexto onde eu tenho, assim, 80% do público-alvo ali vacinado, etc. e tal, né? Um pouco do que aconteceu no sarampo, as pessoas... Mas como que a gente teve sarampo no Brasil, inclusive em pessoas vacinadas, se a gente tem vacina para sarampo? A vacina não é efetiva? Não, né? A vacina é extremamente efetiva. Mas se eu não tiver cobertura vacinal, o vírus vai circular, né? Vai entrar em contato com organismos, vai se modificar, etc, né? Então, quando a gente mitiga a circulação viral, no caso da dengue, né? Quando eu tenho menos pessoas com vírus e, portanto, menos pessoas para serem picadas pelo mosquito para transmitir a dengue, né? Eu encurralo o vírus, né? E vou certamente conseguir controlar e ter cada vez menos casos de dengue, né? Então, a vacina é bem importante. Aí, se tu me perguntasse assim, tá, e com relação à qualidade da vacina, olha, os estudos que a gente tem com a Qdenga, né, com o Instituto Butantan, ela ainda está em fase de teste, mas a Qdenga, que é do laboratório japonês, ela tem mais de 80% de chances de diminuir a hospitalização nos testes, nos artigos publicados, e mais 60% de chances de diminuir a dengue grave, né? Então, ela é uma vacina com bastante potencial, né? Mas, de novo, cara, aquela coisa toda, né? Previne contra os 4 subtipos, é uma vacina com bastante interessante. Ela já é liberada em mais de 150 países, né, na rede privada, né? Então ela tem aí no cenário internacional ela tem uma credibilidade bastante relevante, né? Bastante importante. Rafael, recado final aí, o
eu acho que é relevante tanto para o pessoal da área médica, enfermagem, técnicos médicos que estão nos assistindo, quanto para o leigo em relação a esse momento que a gente está vivendo. Para todo mundo, né, que a gente... A dengue ela é uma doença importante, inclusive para nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu falo no Rio Grande do Sul porque sei que é um público muito ativo aqui do Rio Grande do Sul, né? Por se localizar aqui em Porto Alegre o podcast. Mas a dengue ela é uma tarefa de todos, né? É uma tarefa para quem individualmente lá no seu pátio, aquela coisa toda, aquelas recomendações que a gente já sabe, mas ela é uma estratégia coletiva, né? Para que a gente não só cuide de áreas coletivas, né? Como também a gente deu o passo a quem, né? Que não é só não deixar o lixo na rua, não é só não evitar jogar a coisa lá, né? Mas também assim ter uma posição mais ativa, né? Se eu tô vendo que tem um terreno baldio, tá, não precisa sair lá recolhendo tudo, mas, bom, denuncia na prefeitura e tal, né? É uma tarefa de todos, né? E a dengue, como já foi dito aqui, ela tem impactos muito importantes na sociedade, né? Então que todo mundo possa trazer para si aí a tarefa, como era no Covid, como são as pandemias, as epidemias, né? Elas nos atravessam, né? Não tem como, durante uma pandemia, não tem nada a ver com isso, eu cuido aqui da minha casa, né? A gente vive em sociedade, a gente sai na rua, né? Ou a gente indiretamente vai ver casos de dengue aumentando lá, a demanda no atendimento no pronto atendimento, ou a gente vai ver recursos públicos cada vez sendo mais gastos, né, para combater a epidemia. Então a dengue aí é uma tarefa de todos. A gente quer agradecer a tua presença, cara, né? Vai estar em breve com a gente com outros assuntos aí presente no nosso podcast, tá? E tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante, né? E sempre que houver alguma mudança aí de cenário na dengue, aí vamos voltar, vamos conversar, vamos falar mais então. Rafael, obrigadão. Obrigado. Um abraço, tá? Abraço. Pessoal, até a próxima.